Capítulo 3. Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Nós vamos estar lendo verso 1 ao verso 10. Inicialmente, depois nós vamos ler outros versículos, tá bom? Todos encontraram? Amém? Verso 1 diz assim: E Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhes desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não temos prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E, tomando pela mão direita, o levou, e logo o levantou, melhor dizendo, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pondo-se em pé e andando, entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava à porta, a pedir, melhor dizendo, esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombrados pelo que lhes aconteceram. Vamos orar. Eu estava me lembrando aqui também da irmã Dulce, né, que já tem um bocado de tempo aí que não está bem da pressão. Não sei se melhorou, Priscila. Deu uma melhorada? Vamos continuar orando por ela, tá bom? Vamos orar. Ó Pai soberano, dá-nos graça, dá-nos discernimento, ó Deus, nessa noite, para compreendermos a Tua palavra. Pai, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, fale conosco através também da Tua santa e bendita palavra, meu Deus. Que Teu Santo Espírito tenha liberdade para agir em nossas vidas, Pai, para trabalhar, lapidar as nossas vidas, meu Deus. Ó Pai soberano, eu te peço, dá-me discernimento e sabedoria para pregar a Tua palavra, Senhor. Usa-me como instrumento em Tuas mãos nessa noite, ó Deus. Aplica a Tua palavra a cada coração. É o que lhe rogamos, que lhe suplicamos, no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Certo, vamos lá, irmãos. Pessoal ali fora, tem alguém da igreja lá fora? Deixa eu dar uma olhada para mim, se eu não me engano, tem duas pessoas ali fora. Ah, o Hélio saiu. É o Hélio. É o Hélio, Lu. É que eu vi só passando, eu não vi quem era. É o Hélio. Tá bom, vamos lá então, irmãos. Nós estamos falando aí, já esse é o segundo domingo, que nós estamos falando sobre servos que influenciaram gerações, ou que influenciaram a sua geração. E nós vamos usar então, irmãos, a vida dos discípulos de Jesus, para falarmos um pouco sobre o que eles fizeram, a maneira como eles influenciaram a vida de outras pessoas, a maneira como eles levaram pessoas a se render a Cristo, levaram pessoas a seguir os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, viver os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Irmão, Jesus em 3 anos de ministério influenciou a vida dos seus discípulos, de tal maneira que depois da sua morte e ressurreição, os discípulos executaram a grande comissão com perfeição. A grande comissão, irmão, é a ordem que Jesus deu para ir e fazer discípulo de toda a nação, de todo o mundo.
Então veja bem que Jesus, ele teve 3 anos de ministério para ensinar os discípulos, influenciar os discípulos, dar aos discípulos a convicção, a certeza que eles deveriam continuar a obra do Senhor. Então, dentro desses 3 anos, o Senhor trabalhou a vida dos discípulos, influenciando a vida deles e despertando no coração deles a continuar a obra que o Senhor estava fazendo. A influência, irmãos, foi tão grande que esses discípulos, eles abraçaram a ordem do Senhor Jesus Cristo e viveram esse ensinamento intensamente. Intensamente ao ponto, irmão, de enfrentar tudo e qualquer coisa por amor ao Senhor e por amor à sua obra. E a vida desses discípulos influenciaram muitas outras pessoas a servir o Senhor, a seguir o Senhor. Se nós observarmos, irmãos, a palavra do Senhor, ela vai nos dizer em Atos capítulo 2, que em uma única pregação, Pedro levou quase 3.000 pessoas a se entregar a Cristo. Quase 3.000 pessoas a se render a Cristo. Quase 3.000 pessoas a se unirem à igreja, a fazerem parte da igreja que ali estava crescendo, estava se desenvolvendo. Então veja bem que a vida desses homens está influenciando a vida de outros a buscar o Senhor, a servir o Senhor. Meu irmão, os discípulos entenderam que nada poderia impedi-los de levar as boas novas da salvação a todas as pessoas. Não podiam parar por causa das ameaças, não podiam parar por causa das perseguições, não poderiam parar por causa dos açoites, não poderiam parar por causa dos aprisionamentos, por causa dos apedrejamentos e até por causa da morte de alguns. Porque haviam pessoas que estavam sendo perseguidas e que estavam sendo mortas também. Por isso, irmãos, por onde passaram, vidas foram influenciadas e muitos se entregaram a Cristo. Que a nossa vida, que o nosso viver na nossa geração possa influenciar outros a buscar o Senhor, possa influenciar outros a servir o Senhor, possam influenciar outros a se envolver com a obra do nosso Deus. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Lá naquela geração, no começo da igreja, Deus usou aquelas pessoas para influenciar a vida de outros. Mas no nosso dia, na nossa geração, Deus quer usar a minha vida e a sua vida para influenciar a vida de outras pessoas. E nós podemos influenciar a vida de outras pessoas, irmãos, a maneira como nós nos comportamos, a maneira como nós tratamos as pessoas, a maneira como nós vivemos na sociedade e diante da sociedade. A nossa vida pode influenciar a vida de outras pessoas, pois as pessoas, elas estão olhando para a nossa vida. Por onde nós passamos, tem pessoas que estão olhando para a gente, e muitas vezes, irmãos, o que acontece? Nós achamos que o simples ato de irmos em algum lugar e de virmos de algum lugar, isso não está influenciando a vida de ninguém, e muitas vezes está. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que o profeta Samuel, passando por um determinado lugar, uma mulher olhando, ele indo e ele vindo, aquela mulher disse para o seu marido: eis aí um santo homem de Deus, eis aí um homem que teme a Deus, eis aí um homem que serve a Deus. E muitas vezes, irmãos, despercebido pelo lugar onde nós passamos, as pessoas estão nos notando, as pessoas estão nos vendo, e muitas vezes as pessoas conseguem ver a diferença em nossa vida, as pessoas conseguem identificar que na nossa vida há algo de diferente, que eles não sabem o que é, que eles não conhecem, mas que é algo bom, que é algo que realmente faz a diferença. Então, meu irmão, por onde você passar, por onde eu passar, que sejamos instrumentos que Deus há de usar para influenciar a vida de outras pessoas. Que assim Deus nos use para a glória dEle. Então vamos falar um pouco nessa noite sobre servos que influenciaram a sua geração ou gerações. Por que eu estou colocando a geração dele e gerações? Porque, irmãos, eles influenciaram lá, mas eles estão influenciando hoje aqui também.
Porque a vida deles é exemplo para as nossas vidas. A fidelidade deles é exemplo para nós. A lealdade deles é exemplo para nós. O compromisso deles é exemplo para nós. A ousadia deles é exemplo para as nossas vidas. A vida desses homens. Então, irmãos, servos que influenciaram gerações, foram servos que deram o que tinham. E não me entenda mal. Não pense que eu vou falar aqui de dinheiro, que não é disso que eu vou falar, tá bom? Eles deram o que eles tinham. E o que eles tinham, pastor? O que eles tinham, irmãos, era infinitamente mais precioso do que o que aquele coxo na porta do templo estava esperando receber. Porque a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que eles indo ao templo na hora da oração, que eles indo ao templo adorar o Senhor, à porta do templo estava lá um homem coxo, um homem aleijado. Aquele homem vendo eles passar, aquele homem fitando os olhos, pediu para que eles dessem alguma coisa a ele. Aquele homem estava esperando o quê? Esperando receber alguma esmola, algum dinheiro. Mas a palavra do Senhor nos diz que Pedro e João, fitando os olhos nele, o que eles disseram? Não temos prata, não temos ouro, mas em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Irmãos, o que eles deram para aquele homem era infinitamente mais precioso do que ele estava esperando. Ele estava esperando simplesmente uma esmola, uma atitude de compaixão, de caridade, mas a palavra do Senhor nos diz que pela autoridade que a eles foi dada por Deus, eles disseram, aquele homem levanta, e aquele homem levantou. Isso é algo extraordinário, meu irmão. E eles só puderam dar àquele homem o que eles tinham. Eles só puderam oferecer a cura porque eles tinham um Deus que poderia curar. Um Deus que poderia fazer um milagre extraordinário acontecer. Então eles deram o que eles tinham. Eles deram o poder que neles estavam. Operando na vida daquele homem, restaurando a vida daquele homem. Mas eles só puderam, irmãos, oferecer salvação porque eles tinham salvação. Porque eram salvos. Em outras palavras, o que eu quero dizer para os irmãos, eles só deram o que tinham. Eles só abençoaram porque eles tinham bênção para dar. Porque eles eram pessoas abençoadas por Deus. Pessoas que Deus estava usando. Meu irmão, Deus abençoa a sua vida para que você possa abençoar a vida de outros. Só pode abençoar quem é abençoado. Eu não posso dar aos outros aquilo que eu não tenho. Eu só posso dar o que eu tenho. E se tratando da questão espiritual, eu sou abençoado, você é abençoado. Você pode abençoar a vida de outras pessoas. Porque Cristo te abençoou. Porque Cristo te libertou do pecado. Porque Cristo lhe tirou do agrilhão do pecado. E Ele te tornou uma bênção. Outrora longe de Deus, nós éramos malditos, amaldiçoados pelo pecado. É assim que a palavra do Senhor diz. Mas em Cristo Jesus, irmãos, a bênção da salvação recaiu sobre a minha vida e a sua vida. Então quer dizer, nós temos bênção a oferecer. Nós temos bênção a dar para as pessoas. Porque Cristo age em nós, através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo trabalha na nossa vida e através da nossa vida. E aqui a palavra do Senhor diz, irmãos, que eles abençoaram, porque eles eram abençoados. Eles tinham bênção para oferecer, para dar. Mas esses homens também, irmãos, só puderam conduzir aquele homem a Cristo, porque eles tinham Cristo. Ninguém pode conduzir alguém a Cristo sem ter Cristo. Como assim, pastor? Sabe o que a palavra do Senhor nos diz, irmãos? Que um cego não pode guiar outro cego. É o que a palavra diz. É claro que você vai dizer, pastor, hoje, com os recursos que tem aí, hoje, com os ensinamentos que tem aí, o cego ele consegue andar sozinho com a bengala. Sim, mas o texto aí que eu estou me referindo, naquela época, aquele período de Jesus, não tinha nada disso, irmãos. Era extremamente difícil para uma pessoa ali que não enxergava.
E na realidade, o Senhor não está nem falando ali de cego no sentido físico, é espiritual. Ele está dizendo, quem não tem visão espiritual, como vai conduzir alguém a algo espiritual se ele não tem visão espiritual? Não tem como fazer isso. É impossível. Como que eu posso, irmão, levar alguém para um lugar que eu não sei onde que é, que eu não conheço? Não tem como fazer isso, é impossível. Não tem como você adivinhar o lugar. Aqui eles conduziram esse homem a Jesus, porque eles tinham Jesus, porque eles conheciam Jesus, porque Jesus tinha mudado a vida deles, porque Jesus tinha transformado a vida deles, então eles tinham a possibilidade de fazer isso. Pastor, como o senhor sabe que eles levaram esse homem a Jesus? Preste atenção, o que Pedro vai dizer: não tenho prata e nem tenho ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de quem? Jesus, o Nazareno. Levanta e anda, ou seja, em nome dele, ele que tem poder para mudar a história da sua vida, ele que tem poder para trazer cura à sua vida, ele que tem poder para trazer libertação à sua vida, ele que tem poder para trazer transformação à sua vida, é Jesus Cristo. Eles deixaram bem claro, Jesus pode fazer isso. E preste atenção, irmão, que esse homem entendeu claramente. A palavra do Senhor nos diz que depois que esse homem, ele é curado, ele se levanta, ele segue os discípulos ao templo, e a palavra do Senhor nos diz que ele entra no templo fazendo o quê? Ele entrou no templo glorificando os discípulos, exaltando os discípulos? Não. A palavra do Senhor diz que ele entrou no templo louvando a quem? A Deus. A Deus. Ele entendeu que era Deus que tinha feito uma obra grandiosa na vida dele. Meu irmão, nós conhecemos a Cristo. Nós sabemos o que Cristo fez na nossa vida. Então nós podemos o quê? Levar outros ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo. A nossa vida pode influenciar a vida de outros a ter um encontro com o Senhor, a conhecer o Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, você, eu, cada um de nós, somos um instrumento que Deus quer usar para mudar a vida de outras pessoas. E que possamos deixar Deus fazer isso nas nossas vidas. Meu irmão, dê ao mundo o que você tem. Dê ao mundo o que você tem. O mundo precisa de Cristo. Você conhece a Cristo. Você tem a Cristo através do Espírito Santo vivendo na sua vida. Dê ao mundo isso aí. Leve ao mundo a palavra do Senhor que pode mudar a vida das pessoas. Segunda coisa, irmãos, servos que influenciaram gerações foram servos que não buscaram glória para si. Preste atenção que eles não buscam glória para ele, mas eles dão glória ao Senhor. Eles exaltam, eles glorificam o nome do Senhor, eles não buscam glória para ele. Meu irmão, tudo que viermos fazer, que seja para a glória do Senhor, tudo que viermos realizar, que seja para a glória do Senhor, que seja para o nome do Senhor ser exaltado, que seja para o nome do Senhor ser glorificado, tudo que fizermos, que façamos para louvor e para a glória do nosso Deus. Capítulo 3, verso 12. Capítulo 3, verso 12. Os irmãos encontraram? Diz assim aí, verso 12. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar este homem? Veja o que Pedro está dizendo. Vocês estão olhando para a gente admirado, espantado, como se a gente fosse poderoso, como se nós fôssemos capazes de fazer isso. Sabe o que Pedro está dizendo? Não foi nós que fizemos isso. Não fomos nós que realizamos isso. Sabe o que Pedro está dizendo? Nós somos somente o instrumento que Deus usou para que isso acontecesse. Mas o poder é dele, a glória é dele. Quem fez isso acontecer foi o Senhor, não fomos nós. Então Pedro está deixando claro, meu irmão, nós vivemos em dias que muitas vezes as pessoas, para fazer as coisas para Deus, eles querem trazer a glória para si.
Eles querem ser exaltados. Eles querem aparecer. Eles querem estar nos holofortes. Mas aqui a preocupação de Pedro e de João era que Jesus fosse conhecido. Era que o nome de Jesus Cristo fosse exaltado. Então, irmãos, por onde a gente passar, que a glória seja dada ao Senhor. Que nós sejamos somente instrumentos que Deus vai usar, para que o nome dEle seja exaltado, para que o nome dEle seja glorificado. Eles tinham, irmãos, consciência que eram somente instrumentos usados por Deus. E que eu e que você tenhamos essa consciência, que nós somos instrumentos que Deus quer usar para realizar a sua obra, para fazer o seu querer. Eles tinham consciência, irmãos, que sem a ação do Espírito Santo, não poderiam realizar esta obra tão grandiosa. Eles tinham essa consciência. E através do Espírito Santo, eles fizeram o que fizeram. Porque o Espírito Santo agiu na vida deles e através da vida deles. E porque eles deixaram bem claro que era na dependência do Senhor que aquilo estava acontecendo. Eles tinham consciência, irmãos, que a figura central era Jesus Cristo e não eles. Lembra que a palavra do Senhor diz? Que Ele cresça e que eu diminua, que Ele apareça, não eu. Então, meu irmão, que a nossa caminhada nesses dias, que a nossa caminhada enquanto estamos nesse mundo, seja uma caminhada para a glória do Senhor e para o louvor do Senhor. Que o nome do Senhor seja exaltado e seja glorificado. Amém? Amém, irmãos? Que seja isso. O nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Terceira coisa, meu irmão. Servos que influenciaram gerações. Foram servos cheios do Espírito Santo. Meu irmão, não tem como fazer a obra de Deus sem o agir do Espírito Santo. Não tem como fazer a obra de Deus sem a dependência do Espírito Santo. Sem estar debaixo da orientação do Espírito Santo. Sem estar debaixo, irmãos, sabe, do agir do Espírito Santo. Não tem como realizar a obra do Senhor. Pois a palavra do Senhor é bem claro. No começo de Atos, capítulo 1, diz que os discípulos receberiam a virtude do Espírito. O que era ali? Era o dínamos, era o poder, era o Espírito Santo agindo poderosamente na vida deles. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que aqui Pedro, ele toma algumas iniciativas. Pedro, ele faz algumas coisas, porque ele era uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ele era uma pessoa que o Espírito Santo está agindo poderosamente na vida dele. Preste atenção aí. Capítulo 4. Verso 8. Capítulo 4, verso 8. Preste atenção que no capítulo 4, irmãos, os discípulos, eles já foram presos. Os discípulos, eles estão sendo aí já ameaçados, porque eles tinham curado um homem, e porque isso despertou a ira no sacerdote, nos príncipes. Veja bem aí, verso 8, diz assim: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como o curamos. Eles estavam interrogando eles. Em nome de quem? De que maneira eles tinham feito isso? Com o poder de quem eles tinham feito isso? Estão interrogando eles. E a palavra do Senhor nos diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, se você continuar lendo, Pedro vai deixar bem claro, sabe o que Pedro vai dizer para eles? Pedro vai dizer assim, sabe em nome de quem que isso está acontecendo? Sabe através de quem que isso está acontecendo? Através do Cristo, que vocês desprezaram. Através do Cristo que veio para trazer salvação e vocês não quiseram. Através do Cristo que vocês crucificaram, que sepultaram, mas que Deus ressuscitou. É através dele que essas coisas estão acontecendo. Mas vocês não acreditam.
mas vocês desprezam. Mas Pedro vai dizer, irmãos, que é através da pessoa do Senhor Jesus Cristo que está acontecendo. Verso 9 aí, do capítulo 4, diz assim: visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou de entre os mortos, em nome desse é que está são diante de vós. Ou seja, em nome de Jesus. Tudo que estamos fazendo é em nome de Jesus. Mas o texto diz, irmãos, que Pedro, ele responde à altura porque ele está cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está agindo plenamente na vida dele. Porque o Espírito Santo está conduzindo ele. Meu irmão, isso aqui é muito importante para a vida do crente. Uma coisa é nós termos o Espírito Santo. Outra coisa é sermos cheios do Espírito Santo. Como que é isso, pastor? Meu irmão, esse copo aqui, eu vou usar esse exemplo aqui. Esse copo aqui, ele tem água. Mas ele não está cheio de água. Você pode dizer assim, pastor, ele está quase cheio de água. Mas ele não está cheio plenamente. Então tem crente, irmão, que está quase cheio do Espírito Santo. Mas não está cheio. Um minutinho só. Tem crente que tem o Espírito Santo. Mas não está nem quase cheio, tem um pouco, está lá, o Espírito Santo está lá. Mas o Espírito Santo não está tendo liberdade de agir plenamente. O Espírito Santo não está tendo liberdade, irmãos, de fazer a vontade dele e o querer dele. O Espírito Santo não está podendo usar a vida da pessoa plenamente para influenciar a vida de outras pessoas. Então todo salvo tem o Espírito Santo. Mas nem todo salvo é cheio do Espírito Santo. Porque a ideia e o pensamento de ser cheio é se deixar controlar pelo Espírito, é se deixar dominar pelo Espírito, é se deixar ser usado plenamente pelo Espírito, meu irmão, é se sujeitar ao Espírito Santo por completo. Tem muita gente que tem o Espírito, mas que não se sujeita plenamente ao Espírito Santo. Meu irmão, e quanto o Espírito Santo pode fazer na nossa vida e através da nossa vida? Viu? O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Meu irmão, nós temos em nós o dínamo, o poder, a autoridade para realizar a obra de Deus, para fazer a obra de Deus, para influenciar vidas, para levar vidas a se entregar a Cristo. Mas sabe uma coisa, meu irmão? Muitas vezes o crente ouve isso, entra por um ouvido e sai pelo outro. É como se a gente estivesse dizendo algo que não tem tanto valor assim. Nós precisamos entender a importância do Espírito Santo na nossa vida, agindo na nossa vida e através da nossa vida. Que nós possamos ter essa plena consciência, irmãos, pois só assim nós teremos a mesma autoridade desses homens aqui para cumprirmos a vontade do Senhor e o querer do Senhor. Quarta coisa, meu irmão, homens que influenciaram gerações. Ou, melhor dizendo, servos que influenciaram gerações. Foram servos pelos quais o poder de Deus se manifestou. E se manifestou de uma maneira grandiosa, de uma maneira extraordinária. Lembra o capítulo 3, quando nós começamos lendo? O que o texto diz lá? O texto diz, irmãos, que aqueles que viram o paralítico curado, eles ficaram de que maneira? Assustado, espantado com aquilo que tinha acontecido. Porque eles tinham visto algo extraordinário. E eles ficaram espantados com aquilo. Eles ficaram, meu irmão, de boca aberta com o que tinha acontecido. Talvez você pense, pastor, mas isso só lá no passado aconteceu. Meu irmão, Deus continua usando pessoas para fazer coisas grandiosas. Deus continua usando pessoas para fazer coisas extraordinárias. Viu? Deus, Ele pode usar a sua vida, meu irmão, para levar um drogado a aceitar a Cristo e deixar as drogas. Deus pode usar a sua vida
para levar uma prostituta a aceitar a Cristo e deixar a prostituição. Viu? Deus pode usar a sua vida para aconselhar um homem ou a mulher que o casamento foi destruído, mas através do Senhor, Ele pode te usar para aconselhar aquela família e restaurar o casamento daquela família. Deus pode usar a sua vida, amém ou não, amém? Ele pode, meu irmão, mas sabe qual é o problema nosso? É que muitas vezes nós estamos limitando o poder de Deus na nossa vida e através da nossa vida. E não podemos fazer isso. O que nós temos que fazer é, Senhor, usa esse vaso que aqui está, Pai. Usa da maneira como o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser, para que o teu nome seja glorificado. Usa. Meu irmão, não estou falando de perfeição, nós não somos perfeitos, mas nós somos instrumentos que Deus quer usar, e nós não podemos limitar o poder de Deus, e não podemos brincar com a ação de Deus. Deus, Ele pode. Coisas aconteceram e as pessoas ficaram espantadas, as pessoas ficaram de boca aberta com o que o Senhor tinha feito, com o que o Senhor tinha realizado. Nós temos que ter consciência disso, meu irmão. Que eles ficaram espantados com aquilo. Quero voltar para o capítulo 3, verso 10, eu quero ler o versículo aí. Atos capítulo 3, verso 10. Veja bem, diz assim, verso 10. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios do quê? De espanto, e assombrados pelo que lhe tinha o quê? Acontecido, pelo que tinha sido feito a ele. Então veja bem, irmãos, que o texto diz que quem está espantado eram pessoas que conheciam aquele homem, pessoas que sabiam que aquele homem, irmãos, ele já tinha nascido daquele jeito, ele já tinha nascido coxo, aleijado, ele nunca tinha andado na sua vida. Mas a palavra do Senhor diz que pela ação de Deus, o poder de Deus na vida daquele homem agora andava, estava curado. Deus fez algo grandioso, algo extraordinário, algo poderoso. Eu quero que você vá agora, pule lá para o capítulo 5. Capítulo 5, verso 19. 5:19. Veja bem, irmãos. O que acontece aqui? Eu estou resumindo a história. Capítulo 5 aí, verso 19, vai falar que os discípulos, eles foram presos. Eles foram ameaçados, foram presos, eles estão presos. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o anjo vem de noite e que o anjo liberta eles. E que o anjo dá a eles uma ordem. Que o anjo vai dizer a eles que na manhã seguinte eles tinham que ir ao templo e eles tinham que pregar a palavra do Senhor no templo. Aí sabe o que vai acontecer? As autoridades da época estão pensando que os discípulos estão presos. Mandaram buscar os discípulos. Mas aquele que foi lá buscar, ele chegou lá e ele viu os guardas guardando a cadeia, viu a cadeia fechada, tudo em ordem. Mas quando ele entrou, não tinha ninguém. E aí ele volta. E ele vai dizer aos anciões, olha, aconteceu um negócio que não entendo o que aconteceu. Diz ele para os anciões, diz assim, olha, chegamos lá, estava tudo em ordem, mas quando abrimos a prisão, não tinha ninguém lá dentro. E esse homem está falando, então vai vir um outro e vai dizer assim, olha, quero falar para vocês uma coisa. Esse homem que vocês procuram, eles estão lá no templo pregando a palavra. E agora a questão é, meu irmão, como se os guardas estavam lá, como se a prisão não se abriu, como que na manhã seguinte eles estão no templo pregando a palavra do Senhor. É algo grandioso, é algo extraordinário, que só Deus pode fazer, que só Deus pode realizar. E esses homens, eles ficam assustados e espantados com isso, com o que aconteceu. Vamos ler aí? Verso 19 do capítulo 5. Diz assim, ó, e falando que eles estavam presos, eu estou resumindo aí, tá? Diz assim, mas de noite um anjo do Senhor
abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciões dos filhos de Israel e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá ido, os servidores não acharam na prisão e voltaram. Lhes anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança e os guardas que estavam fora, diante da porta. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o sumo sacerdote, o capitão do templo e o chefe dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos. Ficaram perplexos com o que tinha acontecido, sem saber o que fazer, sem saber como reagir diante daquela situação. Então, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando anunciou-lhes dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão em pé no templo e ensinam o povo. Olha, veja bem, irmãos, são homens que Deus usou para impactar a vida de outras pessoas. Diz, eles estão no templo e eles pregam a palavra. E sabe o que eles tinham dito a eles? Não preguem o Cristo ressurreto. Não falem que Cristo ressuscitou. Não ensinem isso em Jerusalém. E é exatamente isso que eles fizeram. Meu irmão, o mundo, hoje nos nossos dias, tenta nos calar. O mundo tenta dizer que aquilo que nós pregamos, aquilo que nós vivemos não é verdade, é mentira. Isso é coisa de pessoa que tem a cabeça fraca, a mente fraca. Mas quem está enganado, irmão, são eles. Porque nós temos visto o que Deus tem feito. Nós temos visto a maneira como que Deus tem operado nas nossas vidas. Nós temos visto os milagres que Deus tem feito nas nossas vidas e através de pessoas que nós conhecemos. Nós temos visto. Então, irmãos, assim como os servos de Deus, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, se queremos impactar vidas. Última coisa, irmãos, para encerrarmos a mensagem dessa noite. Servos que influenciaram gerações, também foram servos, irmãos, que não sucumbiram diante das ameaças. Meu irmão, não sucumba diante das ameaças. Não se acovarde diante das ameaças desse mundo. Não se acovarde diante da pressão que esse mundo está fazendo. Porque esse mundo, irmãos, está nos pressionando de toda maneira. Esse mundo quer mudar a nossa família. Esse mundo quer dizer que a família que nós temos, que nós constituímos, que nós acreditamos ser família, que isso é ultrapassado, que não é assim não. O mundo está tentando isso. O mundo, irmãos, aí fora, através de escola e tantas coisas, está tentando inculcar na cabeça de seus filhos a ideologia de gênero. Está aí, a torta e a direita. É o que o mundo está fazendo, o mundo está nos pressionando. O mundo está nos pressionando, sabe o que, irmão? A se acovardar diante das coisas desse mundo. Mas nós devemos o quê? Permanecer firmes na presença do Senhor. E com ousadia, irmão, com sabedoria, com discernimento do Espírito Santo, devemos permanecer firmes, servindo o Senhor. Preste atenção. Capítulo 4. Atos capítulo 4. Verso 17 agora, Atos 4, 17. Veja bem o texto aí, se você ler do versículo 1 até chegar no 17, você vai ver aí que eles estavam ameaçando os discípulos para que eles não pregassem, para que eles não anunciassem, para que eles não falassem de Jesus Cristo, para que eles não falassem acerca da ressurreição, porque eles não queriam que as pessoas acreditassem que Cristo
tinha ressuscitado, que Cristo estava vivo. Então veja bem que eles vão ameaçar os servos do Senhor. Veja bem, o texto, eu vou voltar no verso 16, que talvez fique melhor para os irmãos entender. Verso 16 diz assim, ó, dizendo que havemos de fazer a estes homens, porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Então eles sabiam que eles tinham feito um milagre através de Cristo. Verso 17 diz assim, mas para que, se não divulgasse mais entre o povo, ameacemo-los rigorosamente, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E eles ameaçaram os discípulos. E eles tentaram assustar os discípulos. Eles tentaram calar os discípulos. Veja bem, irmãos. Verso 19 agora diz assim, respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram, julgai vós, se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não, achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceram. Então a vida desses homens, irmãos, influenciou a vida de outros a glorificar o Senhor. Mas eles estão sendo ameaçados a não falar, ameaçados a se calar, ameaçados a não testemunhar do amor de Deus, da grandeza do Senhor. Meu irmão, o mundo vai tentar te calar. O mundo vai tentar fazer com que você sinta vergonha de falar do amor de Deus, da grandeza do Senhor. Mas em nome de Jesus não deixa isso acontecer. Em nome de Jesus continua falando, meu irmão. Em nome de Jesus permaneça firme, fazendo a vontade do Senhor, fazendo o querer do Senhor. Volto a dizer, você é o instrumento que Deus quer usar para abençoar a vida de outras pessoas. Deixe Deus usar a sua vida. Deixe Deus trabalhar a sua vida. Agora, irmão, aí no capítulo 5, vou pular de novo para o capítulo 5. Hoje está a corrida bíblica. Capítulo 5, verso 26. Os apóstolos conduzidos perante o sinédrio, perante os capitões, perante a autoridade, e eles foram ameaçados de toda maneira, para que se calassem, para que não falassem. Mas parece, irmãos, que quanto mais eles ameaçavam os discípulos, mais os discípulos se motivavam a falar do amor de Deus, da grandeza do Senhor. Meu irmão, quanto mais a dificuldade bater a sua porta, mais fale do amor de Deus. Não se cale. Fale para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Preste atenção aí. Verso 26 diz assim, capítulo 5, 26. Então foi o capitão com os servidores e o trouxeram. Lembra do que eu falei? Procuraram eles na prisão, não encontraram, eles estavam aonde? No templo, pregando a palavra do Senhor. Ficaram indignados com isso, foram buscar eles no templo. Pegaram eles no templo e trouxeram para intimidá-los. Então veja bem que agora está dizendo que eles foram buscados no templo e foram trazidos ao sinédrio. Vou voltar no verso 26. Então foi o capitão com os servidores e os trouxeram, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E, trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasse nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Veja bem, eles estão ameaçando, mas veja bem o que eles vão dizer. Verso 29 diz assim, porém respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, sabe o que eles disseram? Vocês estão dizendo para nós não pregar, mas Deus diz para nós pregar.
Então nós vamos obedecer, sabe quem? A Deus. Meu irmão, o mundo pode dizer para você, se cale, mas você tem que se lembrar que Deus mandou você falar. Então não se cale, porque quem mandou você falar foi Deus. Quem mandou você anunciar que Jesus ressuscitou dos mortos e que Ele está vivo, que Ele é o Salvador e que não há outro Salvador além dEle, foi Deus que lhe mandou. Então fale, não se cale, porque é Deus quem mandou que você fale. O mundo manda você se calar, mas Deus manda você falar. Então fale para louvor e glória do Senhor. Fale, meu irmão, e não se cale. Fale sem temor, fale sem medo. Eles tentaram calar, irmãos, os discípulos, mas eles não conseguiram. Porque os discípulos estavam dispostos a obedecer a Deus e não obedecer aos homens. Meu irmão, que nós possamos cada dia obedecer a Deus e não aos homens. Que não seja as coisas dessa vida que nos faça calar. Que não faça as coisas dessa vida que nos faça desistir. Que não seja as coisas dessa vida que nos faça se desanimar. Sabe por quê, meu irmão? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E que você permaneça firme, pregando a palavra do Senhor. Porque a sua vida há de influenciar a vida de outros a buscar a Cristo e a servir a Cristo. Que você, que eu, sejamos instrumentos usados pelo Senhor. Amém? Vamos orar para encerrarmos o culto dessa noite? Vamos orar? Ó Pai bondoso, Deus eterno, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, por exemplo dos Teus discípulos. Que, Pai Santo, com firmeza, meu Deus, com ousadia, ficaram firmes pregando a Tua palavra. Que diante das ameaças eles não retrocederam, ó Pai. Que se deixaram ser grandemente usados pelo Espírito Santo para impactar a vida de outros, para influenciar a vida de outros, para levar outros a te servir, para levar outros a te buscar, exaltar e bendizer o Teu santo nome. Ó Deus soberano, Deus bondoso, eu lhe rogo, usa a minha vida para influenciar a vida de outros. Usa a vida dos Teus servos que aqui estão, Pai, para influenciar a vida de outros. Ó Pai soberano, Deus bondoso, eu lhe rogo, usa a vida de cada irmão que está conosco nessa noite através do Facebook para influenciar a vida de outras pessoas, para que assim o Seu nome seja exaltado e glorificado, Pai. É o que lhe rogamos, que lhe suplicamos no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Nós vamos encerrar o nosso culto, nós vamos falar na nossa divisa, irmãos. Agora eu vou pedir para uma das professoras, faz o seguinte, não teve aula para as crianças, mas o lanche delas está lá atrás. Leva elas lá atrás e pode dar o lanche para elas, tá bom? Então eu vou pedir aí para uma das professoras ir lá com as crianças e dar o lanche para as crianças lá no fundo atrás na igreja aí, tá bom? Vamos falar nossa referência, irmão, que se encontra lá em Provérbios 11:30. O fruto do justo é a árvore de vida e o que ganha almas, sábio é. Amém? Que Deus abençoe a todos e uma boa semana a todos.